Bom sábado, meus irmãos. Seguindo aqui ao tema, vamos falar sobre a queda de Babilônia e oração. E eu estava tentando relacionar esse tema, né? Por que a relação de queda de Babilônia e oração? Antes de introduzir esse tema, quando eu olho para vocês, meus irmãos, e de fato vocês são irmãos mesmo, porque nessa terra não há outras pessoas que tão se assemelham a nós, e como é importante a gente se reunir, porque é vocês que sabem realmente das nossas lutas, e apesar de sermos alcançados de formas diferentes, é um milagre cada um de nós sermos alcançados. E essa fé que nos une, e que a cada sábado a gente se reúne, ou nos outros dias da semana, quem tem a oportunidade de se reunir, e a gente congrega, não somente para aprender, mas para reafirmar a nossa fé. E nesse tema, não é que a gente vai falar de algo novo, mas que realmente é até base da nossa fé, né? Por exemplo, aqui está o timbre da igreja. E semana passada nós comentamos isso com os adolescentes. Vocês sabem o que significa? Vocês já olharam aqui e já sabem o que significa esse timbre da igreja, por exemplo? Aqui nós temos a Bíblia, que também simboliza Deus, e ela é a base da nossa fé. A Bíblia, Deus, inclusive, nós temos 28 doutrinas, e a primeira doutrina está escrito Deus, né? Então, sem crer em Deus, sem crer na palavra, não tem nem como falar algo. Então, Deus é a base, a Bíblia é a base. E aqui nós temos a cruz. A cruz representa Cristo, que é o centro também da palavra e deve ser o centro de nossa vida. E em seguida nós temos tochas de fogo que envolve o globo, como se fosse assim, ó, algo redondo que simboliza a terra. 3 tochas que simbolizam o Espírito Santo, ou seja, a Trindade, e também a nossa mensagem urgente que está em Apocalipse 14, né? São as 3 mensagens angélicas, das quais nós, que somos a igreja, cada um individualmente, somos responsáveis. E no tema dos adolescentes, que estudamos, falava também na linguagem própria para eles, dessa necessidade que temos de evangelizarmos, de propagar, de nos preparar para o retorno de Jesus. Então, as 3 mensagens angélicas. Em Apocalipse 14, está então as 3 mensagens angélicas. Agora, a segunda fala, vocês sabem qual é a segunda mensagem angélica? Caiu a grande Babilônia. Isso, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber do cálice da fúria da sua prostituição. Babilônia, primeiro, Torre de Babel. A primeira vez que a Bíblia menciona sobre a história da Torre de Babel está em Gênesis capítulo 11. E por que não procedeu e por que não continuou? E o que é a Torre de Babel? Lá, a ordem de Deus fosse para que o povo se dissipasse, né? Então, eles, com medo e não crendo na promessa de que Deus nunca mais iria enviar dilúvio, eles fizeram uma torre. Aí parece assim, quando a gente vê, parece uma coisa assim, infantil isso, né? Mas não é. É a persistência do ser humano em insistir de não seguir a clara ordem de Deus. A clara ordem de
de Deus para aqueles dias era para que eles se dissipassem, para que eles não ficassem agregados. Eles, com medo e insistindo em fazer do seu próprio modo, fizeram a torre. E então veio a confusão das línguas que obrigou para que eles então seguissem a ordem de assim se dissiparem. Então, numa lição aí, acho que há uns 2 anos atrás, nós vimos, acho que era estudando o livro de Esdras, e então falou sobre isso, que, por exemplo, enquanto a marca da besta é 666, como se fosse uma dízima, né? Então, persistindo em não seguir o número 7, que é a perfeição de Deus, ou seja, 660, então eu persisto ali naquele erro de não obedecer a clara ordem, de não seguir adiante, de não seguir, por exemplo, ao 7, essa é uma alegoria no caso aqui, persistindo ao erro, não segue adiante. Agora, enquanto o selo de Deus, por isso quem fica na Babilônia não recebe o selo de Deus, certo? Agora, eu quero ler aqui com vocês, compartilhar sobre Lucas capítulo 11, que está relacionado sobre o tema aqui, né? Nós falamos agora queda de Babilônia e a oração. Então, o que se relaciona à oração? Aqui tem um comentário da senhora White, coisa muito linda, e ela disse que Deus, ele tem mais desejo de nos conceder o Espírito Santo do que os próprios pais têm desejo de dar algo aos seus filhos. E a Bíblia, ela já menciona isso, porque quando diz assim, bater e abrir-se-vos-á, buscar e acharei, pedir e dar-se-vos-á. E então, no verso 13 de Lucas, capítulo 11, diz, está relacionado ao que Deus está falando para a gente insistir nisso. Diz assim, ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe os pedirem. Então, Deus quer que nós peçamos a Ele o Espírito Santo, o poder da palavra. E aqui diz, essa é uma citação da meditação, e recebereis poder, na página 314. Então, para ficar bem preciso, eu gostaria de compartilhar com vocês. Diz assim, toda declaração inspirada acerca de Cristo impressionará o íntimo da alma que o amam, dos que o amam. A inveja, o ciúme e as ruins suspeitas desaparecerão. Quando eu leio isso, eu penso assim, que ao lermos a palavra, ao termos conexão com Deus, isso também trará é como se trouxesse saúde mental a nós outros. A Bíblia será considerada a carta magna do céu. Seu estudo absorverá a mente e suas verdades serão um deleite para a alma. As promessas de Deus, agora repetida como se a alma nunca houvesse provado seu amor, então brilharão sobre o altar do coração, caindo em palavras ardentes dos lábios dos mensageiros de Deus. Aqui também é como se pedíssemos para que aos que vivem as promessas de Deus falasse como de fato verdade, né? Com entusiasmo, com alegria. E agora, falando sobre a palavra, eu gostaria de ler 2 promessas que falam sobre cura, que está em Jeremias 17:14, e vamos seguir a outra. Diz assim, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Isso está em 17:14 de Jeremias. Para finalizar, gostaria também de compartilhar essa outra
outra que está aqui em Jeremias 30:17. Porque restaurareis a sua saúde e curareis as suas feridas, diz o Senhor. Porque chamaram vocês de repudiada, dizendo: é Sião, ninguém, mas pergunta a ela, por ela. Eis que lhe trarei saúde e cura e os sarareis, e lhes revelareis a abundância de paz e segurança. Amém.